Você já percebeu como o desrespeito nunca chega gritando? Ele começa em silêncio. Uma piada lançada de forma inocente, um sorriso torto, um olhar que dura um segundo a mais do que deveria. E nesse instante, você sente algo estranho no ar, mas decide ignorar. Não vale a pena reagir, você pensa. Só que é exatamente aí que começa a armadilha. Porque desrespeito ignorado não é desrespeito esquecido, é desrespeito aprovado. Maquiavel já alertava sobre isso séculos atrás. Em um mundo movido por poder, status e reputação, respeito não é algo que você pede, é algo que você impõe. E aqui está a verdade brutal que quase ninguém admite. Toda vez que você deixa passar um comentário, um tom de voz debochado, uma piada que te coloca como alvo, você está treinando os outros a acreditarem que é seguro rir de você, que é seguro te diminuir, que é seguro te atravessar. E o pior é que, no fundo, você sente, porque cada risada forçada, cada silêncio constrangido, cada sorriso de quem tenta disfarçar a dor reforça uma marca invisível, a de que você não tem controle sobre a forma como os outros te tratam. O jogo social funciona assim. As pessoas testam, cutucam, impuram os limites, às vezes sem pensar, às vezes de forma calculada. E quando você não reage, quando finge que não percebeu, não está preservando a paz, está abrindo a porta para que a próxima investida venha mais forte. Aquele que ousa te desrespeitar uma vez não está apenas rindo de você, está lançando uma pergunta ao ambiente. Será que ele vai permitir? E quando sua resposta é silêncio sem peso, todo mundo em volta aprende a mesma lição, que você pode ser ultrapassado sem consequência. Você já viveu isso, já sentiu a energia mudar numa sala, já percebeu olhares se cruzando, gente observando para ver como você reagiria. E muitas vezes ficou parado, acreditando que ser o maioral era não se importar. Só que a verdade é outra. Não reagir não é força quando seu silêncio vem da insegurança. Força é permanecer calado quando escolhe, mas com uma presença que congela o ar e obriga todos a perceberem. É isso que Maquiavel chamaria de disciplina psicológica. Não dar ao outro o presente da sua emoção, mas também não entregar o prêmio da sua indiferença. Porque no campo do poder, cada detalhe importa. O jeito como você entra numa sala, o peso da sua voz, até mesmo a forma como seus olhos permanecem fixos ou desviam. São sinais invisíveis, mas que gritam para quem sabe interpretar. E os poderosos interpretam rápido. Eles não estão medindo se você é inteligente, engraçado ou simpático. Eles estão medindo se você é alguém que pode ser desrespeitado sem custo. E aqui está a parte mais dura. Na maioria das vezes, o desrespeito não é pessoal. É um teste, uma forma de avaliar se você é firme ou se vai dobrar. E se você falha nesse teste, se hesita, se ri para disfarçar, se explica demais, você não apenas perde o momento, você perde a imagem. Deixa de ser visto como alguém que merece cautela e passa a ser lembrado como alguém seguro de atacar. É por isso que tantos vivem repetindo os mesmos ciclos de humilhação velada, sempre com as mesmas pessoas, sempre nos mesmos contextos, sem perceber que o problema não é o que fazem com você, mas o que você permite que façam. O que ninguém nunca te contou é que existe um modo diferente de reagir. Não com raiva, não com violência, mas com uma postura que desconcerta. Uma disciplina maquiavélica que transforma o ataque em exposição do atacante. Uma forma de deixar claro, sem gritar e sem explicar, que quem atravessa a sua linha paga o preço. E é exatamente aí que começa a virada. O desrespeito tem um detalhe cruel que quase ninguém percebe. Ele nunca é apenas uma ofensa isolada, ele é sempre um teste. Quem te provoca com uma piada velada, quem deixa escapar um tom de ironia, quem solta um comentário atravessado diante dos outros, não está apenas se divertindo às suas custas, está observando, está medindo. Quer saber se você vai engolir aquilo calado, se vai rir junto para não parecer tenso demais, ou se vai se perder tentando se justificar.
E cada micro-reação sua se torna um sinal. Quando você responde com nervosismo, quando sua expressão muda, quando tenta explicar que não foi bem assim, está transmitindo exatamente o que não deveria: insegurança. E, no jogo do poder, insegurança é como sangue na água para tubarões. É o convite para que outros se sintam autorizados a fazer o mesmo. É aqui que entra a primeira lei maquiavélica de como lidar com o desrespeito: o silêncio estratégico. Mas não confunda esse silêncio com fuga, nem com a velha tentativa de deixar para lá. Estamos falando de um silêncio ativo, carregado, que pesa no ar e faz todos notarem a pausa. A diferença entre os dois é brutal. O silêncio da fuga é vazio, denuncia medo, apatia, submissão. Já o silêncio estratégico é denso, é um corte na energia, uma ausência que preenche o espaço e desconcerta quem tentou te atacar. Imagine alguém jogando uma isca, esperando sua reação imediata, e em vez de morder o anzol, você simplesmente retira a sua energia da jogada. Não há riso, não há explicação, não há sinal de que aquilo te abalou. Há apenas uma pausa gelada, um olhar firme e o som do desconforto crescendo em volta. Maquiavel dizia que o primeiro a se descontrolar perde, e perder não significa apenas explodir de raiva. Significa também tentar se justificar-se, mostrar que se importou demais, que aquilo mexeu com você. O verdadeiro poder está em não entregar emoção quando querem arrancá-la. Porque o que o desrespeitoso busca não é a sua dor em si, é a confirmação de que pode brincar com você sem consequências. Quando você reage com silêncio frio, você quebra o jogo antes que ele comece. Você tira da outra pessoa a sensação de controle. E é exatamente nesse espaço vazio, nesse intervalo onde todos esperam uma reação que não vem, que nasce a dúvida. De repente, quem tentou te diminuir começa a se perguntar: será que fui longe demais? Será que ele vai responder depois, de uma forma que eu não espero? Esse é o poder da imprevisibilidade. A pessoa que nunca se abala é previsível. A que sempre explode também. Mas a que fica em silêncio, observando, calculando, mantendo os olhos fixos, sem oferecer reação alguma, essa é a mais difícil de enfrentar. Porque ninguém sabe o que ela está pensando, ninguém sabe qual será o próximo movimento, e é justamente essa dúvida que gera respeito. Não é medo de agressão, é o incômodo de não poder te ler, de não conseguir prever como você vai responder. É aí que sua presença começa a se transformar em algo mais sólido, mais pesado, mais difícil de ignorar. E se você acha que o silêncio é pouco, lembre-se, ele não vem sozinho. Ele é o primeiro passo, a fundação. Ele prepara o terreno para o próximo movimento, o que realmente faz o outro tremer, porque não basta apenas não reagir. Quando o silêncio estratégico já plantou a dúvida, é hora de dar o próximo passo. É aqui que entra a segunda lei maquiavélica para lidar com o desrespeito: a exposição cirúrgica. Porque se a primeira reação desconcerta, a segunda desnuda. O jogo muda no instante em que você deixa claro, com calma e precisão, que percebeu o ataque e que não vai permitir que ele passe despercebido. Mas atenção, isso não significa explodir, nem partir para insultos, nem mesmo levantar a voz. Significa colocar um espelho diante da pessoa e obrigá-la a encarar o próprio veneno. Pense assim: quando alguém te desrespeita, o que ele espera é sua reação emocional. Ele quer ver você nervoso, rindo sem graça, justificando-se demais. O que ele não espera é ser colocado contra a parede de forma fria, lúcida e inabalável. É nesse momento que você olha nos olhos, segura o silêncio por alguns segundos e solta algo como: você tem certeza de que quis dizer isso desse jeito? Ou: quer repetir isso em voz alta, com clareza? Ou ainda: isso soou pessoal. Quer confirmar antes que eu responda? Essas perguntas parecem simples, mas carregam uma força brutal. Elas não são uma defesa, são um convite. Um convite para que o outro dobre a aposta, para que repita o ataque diante de todos, para que revele se tinha mesmo coragem de sustentar o que disse. E é exatamente por isso que funcionam. A maioria das pessoas que desrespeita não é ousada de verdade, é oportunista.
Elas testam limites, cutucam, jogam indiretas para ver se conseguem passar sem consequência. Mas quando você devolve o olhar, quando mantém a calma e coloca o peso da escolha de volta nas mãos delas, o jogo inverte. Porque agora não é você quem precisa se explicar, é o outro que precisa decidir se sustenta ou recua. E na maioria das vezes, eles recuam. Eles riem sem graça, mudam de assunto, tentam disfarçar. E esse é o momento em que, sem levantar a voz, sem perder o controle, você acabou de expor o vazio do ataque. Esse tipo de resposta é desconfortável não só para quem te atacou, mas para todo o ambiente. Porque todos que estavam assistindo também percebem o peso do silêncio e a lâmina da pergunta. Eles sentem o ar mudar. Eles entendem, sem que você precise dizer, que atravessar a sua linha vem acompanhado de consequências. E essa percepção se espalha. De repente, você não é mais visto como alvo fácil, mas como alguém que exige cautela. É esse o poder da exposição cirúrgica. Você não grita, não perde a postura, mas deixa claro que cada palavra jogada contra você pode ser devolvida sem pressa, sem emoção, de forma tão precisa que quem tentou te diminuir sai menor diante de todos. E é nesse instante que a energia começa a se reorganizar a seu favor. Porque quando um ataque se volta contra quem o lançou, nasce o primeiro sinal de respeito real. E esse respeito ainda precisa ser consolidado. Depois que o silêncio estratégico fez o ataque perder força e a exposição cirúrgica devolver o peso da responsabilidade para quem tentou te atingir, chegamos à terceira lei maquiavélica, a redefinição da relação. É aqui que muitos erram. Eles acreditam que, depois de se defenderem uma vez, podem simplesmente voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Só que isso é um erro fatal, porque o desrespeito não termina no instante em que é contido. Ele deixa uma marca. Ele muda a forma como a outra pessoa enxerga você. E se você não usar esse momento para reposicionar a dinâmica, inevitavelmente será testado de novo. Maquiavel entendia que poder não é apenas reação, é consistência. Uma reação isolada pode impressionar por alguns minutos, mas se, no dia seguinte, você volta a sorrir como antes, a ceder como antes, a se mostrar disponível como antes, o que você comunicou foi que seu limite não era uma lei, mas apenas um acidente. A redefinição da relação é a forma de deixar claro que, a partir do momento em que o desrespeito acontece, o jogo muda de forma permanente. Isso não significa criar drama nem ficar repetindo que agora tudo mudou. Significa transformar sua presença. Sua postura fica mais firme, seu tom de voz mais direto, sua disponibilidade mais seletiva. Você não precisa anunciar nada, basta deixar que o outro sinta a mudança. Antes, você oferecia calor, agora oferece distância calculada. Antes, respondia com prontidão, agora responde com pausa e escolha. Essa diferença é sentida de forma quase instintiva, e é exatamente isso que recalibra a forma como te tratam dali em diante. E aqui está a chave. Quando alguém te desrespeita em público, não é apenas entre vocês dois que a relação precisa ser redefinida. O ambiente inteiro estava assistindo. E cada pessoa ali aprendeu algo sobre você. Ao mostrar que não voltou ao ponto inicial, ao carregar sua nova postura nos gestos, nas palavras, no olhar, você educa o grupo inteiro sobre como deseja ser tratado. A redefinição da relação não é apenas com quem te testou, mas com todos que observaram o teste. Essa mudança cria um efeito em cadeia. Outros começam a pensar duas vezes antes de brincar com seu nome, antes de usar você como alvo fácil. Sua energia passa a ser lida com mais cautela, mais seriedade. E, pouco a pouco, sua imagem se reposiciona, não como alguém agressivo, mas como alguém que tem um limite inegociável. Essa aura de respeito começa a crescer não pelo que você disse, mas pelo que você sustentou depois do confronto. E aqui se revela a diferença entre aqueles que apenas reagem uma vez e aqueles que consolidam respeito duradouro, porque o teste não para no primeiro embate. Ele volta, em formas menores, mais sutis, mais disfarçadas. É nesse terreno que a consistência se prova e onde entra a próxima camada desse jogo de poder. Quando você redefine a relação e sustenta a nova postura, inevitavelmente o próximo teste vem.
Só que ele não será igual ao primeiro. Ele virá disfarçado, mais sutil, mais inocente. Uma piada com menos peso, um comentário jogado de forma leve, uma pequena exclusão que pode ser justificada como descuido. É nesse ponto que entra a quarta lei maquiavélica, a consequência desproporcional. A maioria das pessoas acredita que a justiça deve ser equilibrada, que a resposta deve ter exatamente o mesmo peso da ofensa. Só que no jogo do respeito, equilíbrio é esquecimento. Se a consequência for proporcional, ela se dissolve. É lembrada por um instante, mas depois se perde. O que realmente marca, o que realmente se fixa na mente de quem ousou atravessar seu limite, é a resposta que ultrapassa a expectativa. Não é grito, não é violência, não é exagero teatral. É frieza, é corte seco, é tornar o preço do desrespeito tão alto que ninguém se arrisca a pagar de novo. Maquiavel já dizia que não basta punir, é preciso educar. E educar, nesse caso, significa deixar claro que atravessar a sua linha nunca vale a pena. Imagine que alguém te lança outra indireta, esperando que desta vez você apenas siga em frente. Ao invés disso, você pausa. O silêncio retorna, mas agora, acompanhado de uma mudança ainda mais evidente. Sua voz fica mais curta, seu olhar mais firme, seu corpo mais distante. Você não precisa dizer não gostei ou isso foi demais. Você transforma o ar ao redor. Essa mudança não atinge só quem falou, mas todos que estão assistindo. O recado se espalha. Atravessá-lo custa caro demais. A consequência desproporcional não é feita para punir o passado, mas para moldar o futuro. É a diferença entre alguém que apenas reage e alguém que constrói reputação. Porque reputação é exatamente isso. Uma coleção de memórias nos outros sobre como você responde. E se a memória é de que você sempre responde com intensidade controlada, a mensagem é clara: não tente de novo. Esse princípio se estende além da situação imediata. Quem já foi testado sabe. Os observadores sempre estão ali, atentos, e cada um deles faz cálculos silenciosos sobre como deve ou não interagir com você. Quando percebem que a sua resposta nunca é branda demais, que seu limite não é simbólico, mas real, eles começam a se autocorrigir. O ambiente inteiro se ajusta ao peso da sua presença. E aqui está a parte mais poderosa. O custo de atravessar você deixa de ser apenas pessoal, ele se torna social. A pessoa que ousa desrespeitar você não perde apenas seu acesso, perde status diante dos outros, porque agora todos viram a cena, todos sentiram a energia mudar, e ninguém quer ser o próximo a enfrentar essa consequência. É esse o ponto onde você deixa de ser apenas um indivíduo reagindo e começa a se tornar uma figura com peso, alguém que carrega uma aura que antecede sua própria voz. Mas essa é apenas uma camada do jogo. Porque o respeito não se consolida apenas pelo medo de atravessar, mas pela forma como você transforma essa energia em presença contínua. Quando a consequência desproporcional já mostrou ao ambiente que atravessar a sua linha custa caro, surge o próximo nível desse jogo. Transformar cada momento em um lembrete constante de quem você é. Essa é a quinta lei maquiavélica de lidar com o desrespeito. A consistência visível. Porque não basta reagir uma vez de forma exemplar. Não basta ter um instante de firmeza. Se no dia seguinte sua energia volta a ser leve demais, disponível demais, sorridente demais, toda a autoridade conquistada evapora. O que fixa o respeito não é o impacto isolado, é a repetição silenciosa de um padrão que não se quebra. É aqui que sua presença começa a se tornar pedagógica. Você não precisa falar: eu não tolero isso. As pessoas sentem. Elas percebem no seu tom de voz, no seu ritmo mais lento, na forma como você olha mais antes de responder, no espaço que cria entre a provocação e a resposta. Cada gesto, cada pausa, cada detalhe reforça a mensagem invisível. Você não é terreno fácil. E isso educa não apenas quem já tentou te testar, mas todos os que observam à distância, todos os que ainda cogitam te atravessar. A consistência visível também redefine a forma como o grupo te percebe. De repente, você não é mais visto como alguém que teve uma boa resposta aquela vez. Você passa a ser lembrado como alguém que carrega firmeza em qualquer circunstância. Isso cria um efeito psicológico poderoso, a antecipação. Mesmo antes de alguém ousar brincar ou ironizar, já há uma dúvida no ar. E se ele responder de novo daquele jeito? E se ela não deixar passar?
Essa antecipação é o que mata o desrespeito antes mesmo que ele aconteça. Mas não se engane, consistência não significa rigidez teatral. Não é ficar frio o tempo inteiro. Não é virar uma estátua sem emoção. É algo mais refinado, saber dosar. Você pode sorrir, pode ser leve, pode ser cordial, mas a linha do respeito continua evidente. Todos sentem que, no instante em que alguém tentar cruzar, a atmosfera muda de novo. É essa alternância natural, essa habilidade de ser caloroso sem nunca se confundir com permissivo, que sustenta sua imagem de forma duradoura. E quanto mais você sustenta esse padrão, mais acontece um fenômeno curioso. As pessoas começam a se policiar sozinhas, ajustam o tom de voz, medem as palavras, evitam brincadeiras que possam soar atravessadas. Não porque você ameaçou, mas porque sua energia já deixou claro o que é aceitável e o que não é. Você não precisa vigiar, não precisa corrigir o tempo todo. O ambiente começa a se autorregular ao seu redor. Esse é o momento em que você percebe que respeito não é apenas reação, mas criação. Você não está mais apenas respondendo ao que acontece, está moldando o que acontece antes mesmo que surja. E a partir daí, surge a próxima camada desse processo maquiavélico. Não apenas sustentar o respeito, mas usá-lo como ferramenta para expandir sua influência. Quando sua consistência já educou o ambiente e moldou a forma como as pessoas interagem com você, surge a oportunidade de ir além da defesa. É nesse ponto que entra a sexta lei maquiavélica: transformar respeito em influência silenciosa. Porque ser respeitado é essencial, mas ser respeitado e ao mesmo tempo capaz de conduzir a energia de uma sala, sem precisar se impor diretamente, é o que separa os fortes dos dominantes. Perceba a diferença. Quem se contenta em apenas não ser desrespeitado continua refém das circunstâncias. Ele reage bem, ele se protege, mas ainda está jogando na defensiva. Já quem usa o respeito como ferramenta passa a criar a dinâmica, a ditar o tom, a influenciar sem precisar de muito esforço. É quando você percebe que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Basta começar a falar mais devagar, e todos automaticamente reduzem o ritmo. É quando você não precisa interromper, porque as pessoas, ao perceberem sua intenção de falar, já silenciam. Isso não acontece porque você pediu, mas porque sua presença já conquistou esse espaço. Maquiavel entendia que poder não é apenas se defender de ataques, mas manipular o ambiente a seu favor. E aqui, manipulação não significa trair, enganar ou manipular no sentido vulgar da palavra. Significa mover as peças de forma estratégica, transformar respeito em campo magnético. O ambiente começa a orbitar ao seu redor. As pessoas ajustam suas posturas, escolhem melhor suas palavras, te observam em busca de sinais. E quanto mais você percebe isso, mais entende que está deixando de ser apenas mais um na sala. Você começa a se tornar a referência, o parâmetro pelo qual os outros medem suas próprias ações. Esse estágio traz um peso novo. Você não está apenas protegendo seu espaço, mas construindo um território psicológico. As conversas se curvam levemente na sua direção, as pessoas começam a te apresentar com mais seriedade, a citar suas falas em outros contextos, a considerar sua presença antes de tomar certas decisões, tudo isso sem que você tenha pedido nada, sem que tenha exigido atenção. É a consequência natural de alguém que não só resistiu ao desrespeito, mas que transformou cada teste em sinal de força. E é justamente aqui que mora a próxima virada. Quando você se torna referência, inevitavelmente surgem aqueles que não suportam essa gravidade. Eles tentarão testar de novo, não para brincar, mas para tentar quebrar sua imagem diante dos outros. É o que Maquiavel chamaria de ataque estratégico. Não um desrespeito casual, mas uma tentativa de abalar o alicerce que você construiu. E é nesse momento que entra a próxima camada desse jogo. E quando essa influência silenciosa já está estabelecida, inevitavelmente surgem os que não suportam o peso da sua presença. Eles não vão tentar te atingir com a mesma ousadia infantil de antes, mas com movimentos calculados, quase imperceptíveis. É nesse ponto que entra a sétima lei maquiavélica, a arte de transformar ataques estratégicos em munição contra o próprio atacante. Porque quem desafia alguém já respeitado não busca apenas provocar, busca desestabilizar diante dos outros, diminuir sua gravidade social, criar rachaduras na imagem que você construiu.
E é justamente por isso que a sua resposta precisa ser diferente. O erro mais comum nesse estágio é acreditar que você deve se defender mais, explicar mais, justificar mais para preservar sua reputação. Mas explicação em excesso é sempre um sinal de insegurança. Ao contrário, o movimento aqui é o oposto: usar a própria exposição do outro como ferramenta. Quando alguém lança uma provocação com a intenção de abalar seu status, você não devolve raiva, você não devolve justificativa, você devolve luz. Luz fria, cortante, que revela a verdadeira intenção escondida atrás da fala. É quando você olha nos olhos e, com um tom calmo, devolve algo como: curioso você falar isso em público? Ou ainda: interessante, isso é como você costuma tratar seus colegas? Não há ataque direto. Há apenas uma abertura para que a plateia veja o que estava disfarçado. Essa estratégia é devastadora, porque transforma a provocação em confissão. A pessoa que queria te reduzir agora se vê obrigada a sustentar o próprio veneno diante de todos. E a maioria não sustenta. Elas riem nervosas, mudam de assunto, tentam disfarçar. Mas o estrago já foi feito. Não em você, mas nelas. Porque todos perceberam a jogada. Todos sentiram o desconforto. E agora a leitura não é mais sobre a sua reação, mas sobre a fraqueza de quem tentou. É exatamente isso que Maquiavel ensinava. O verdadeiro poder não é vencer pela força, mas deixar que o inimigo se destrua pelo próprio movimento. Você não precisa de muito. Uma pausa, um olhar firme, uma frase curta e carregada de peso são suficientes para inverter a lógica do ataque. E quanto mais vezes isso acontece, mais difícil se torna alguém ousar te desafiar. Não porque você gritou, mas porque todos sabem que qualquer tentativa de te diminuir pode acabar revelando o que o outro mais queria esconder. Esse é o momento em que o jogo se torna mais psicológico do que nunca. Você já não está apenas impondo respeito, mas moldando narrativas. Está deixando que os outros se revelem e usando cada palavra contra eles, sem jamais perder a calma, sem jamais precisar se defender. Mas mesmo aqui, ainda existe um último nível, porque alguns não param, alguns não aprendem, alguns insistem em atravessar. E é nesse terreno, quando a insistência permanece, que surge a oitava e mais afiada camada dessa estratégia maquiavélica. Quando alguns ainda insistem, mesmo depois de tudo, é aí que entra a oitava lei maquiavélica, a remoção silenciosa. Porque nem todos vão aprender com uma resposta, nem todos vão recuar diante da dúvida, nem todos vão sentir o peso da consequência. Alguns simplesmente persistem porque precisam desse conflito para se sentir vivos. É exatamente por isso que a sua arma final não é gritar, nem contra-atacar, mas retirar o que eles mais querem: o seu acesso. O desprezo estratégico. Esse é o golpe que mais fere, porque não há nada para rebater, nada para corrigir, nada para negociar. Você não se vinga, não pede desculpas, não justifica. Você simplesmente deixa de estar disponível. Sua energia, antes presente, agora se fecha. Sua atenção, antes concedida, agora é negada. E isso dói mais do que qualquer resposta, porque transforma a outra pessoa em irrelevância viva. Quem antes tentava te usar como alvo, percebe que perdeu algo maior, perdeu espaço, perdeu valor, perdeu até a chance de ser notado. Maquiavel sabia que a ausência pode pesar mais do que a presença, porque quando você desaparece da dinâmica de alguém que vive de testar os outros, o que fica é o vazio. E esse vazio ecoa mais alto do que qualquer discurso. É nesse momento que sua imagem se solidifica de vez. Você não é apenas alguém que responde ao desrespeito. Você é alguém que o torna caro demais, insuportável de sustentar. Sua presença se torna lembrada justamente porque você não precisa se desgastar para proteger seu valor. Quem atravessa perde acesso. Quem tenta de novo enfrenta o silêncio absoluto. E é assim que se constrói uma reputação que não pede respeito, mas o impõe em cada gesto, cada olhar, cada ausência calculada. Você não briga por espaço, você se torna o espaço. Você não implora por consideração, você se torna a medida da consideração.
E quando isso acontece, o jogo muda para sempre. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o peso dessas palavras. Então, faça parte de quem está escolhendo essa transformação agora. Inscreva-se no canal para não perder os próximos passos dessa jornada. E se essa mensagem falou diretamente com você, comente aqui embaixo, intocável. Quero ver quem realmente entendeu o que significa se tornar alguém impossível de ser desrespeitado. Ah, e não esqueça de deixar o seu like. Ele mostra que essa mensagem fez sentido para você e fortalece essa comunidade de quem não aceita mais viver invisível.